capítulo aí, a questão das trombetas, a gente já viu que é um paralelo aí sobre os selos. Primeiramente, o, o, o homem da iniquidade tem que surgir para que comece aí a grande tribulação, e a gente foi passando aí. Agora, o capítulo 8, verso 10, a terceira trombeta aí, ele diz assim, ó, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra terça parte, né, dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Até falei ontem a comparação do meteoro que caiu na extinção aí dos dinossauros. Alguns colocam aqui como a queda de Satanás, a grande estrela, que também não é difícil de entender. Né? O legal assim é que no sistema solar, a gente já falou sobre isso aí, mas Mercúrio e Vênus e a Terra são os três planetas mais próximos do Sol, e Vênus é o único planeta que faz uma órbita diferente dos outros astros, né? Ele gira em sentido horário, enquanto todos os outros giram em sentido anti-horário, né? A Mercúrio, ele, Vênus, até hoje, então eles falam que quando Vênus entrou nessa órbita solar, parece que dá uma empurradinha em Mercúrio, dá uma empurradinha na Terra. Por que eu estou falando isso? Porque tornou a Terra é, possível de habitar. A distância exata, né, do Sol faz com que a Terra se torne um ambiente propício à geração de vida. E Satanás, a gente já viu, ele foi expulso do céu, mas ganhou o direito de estar no céu, lá em Lucas capítulo 4, na tentação, quando ele fala para Jesus, olha, se me adorares, te darei tudo, porque isso me foi dado. Né? Isso é verdade. O passaporte que Satanás usa, que ele fala lá em Jó, capítulo 1, capítulo 2, que a gente já viu isso aí, nos dias em que os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor, apareceu também Satanás, de rodear a terra. E é importante que a gente vai falar sobre isso aí. E ele nos acusa de dia e de noite, fomentando o coração de Deus, né? Tentando, não que ele consiga, porque ele mandou Jesus para nos salvar, glória a Deus por isso. Então vamos lá. A queda de Satanás, aí a gente. Isaías 14, vamos ler lá Isaías 14, 12, 15. Isaías capítulo 14, 12, 15. São textos que a gente já leu, mas fala sobre essa queda, né? Como caíste, ó estrela da manhã, filho da alva, né? Essa estrela, o absinto aí, uma conotação de uma árvore amarga, né? A, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizia em teu coração, subirei aos céus, acima das estrelas de Deus. Falando sobre os anjos, né? Os seres celestiais que habitam no trono de Deus, e ele dizia que queria estar acima desses anjos. E exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Ou seja, se a gente pegar todo o universo, abre ele, né? Aí eu tenho a Via Láctea bem no meio, assim, e é como se ele quer habitar ali. Dá a entender
que o trono de Deus está ali na Via Láctea, ali. Se a gente colocasse, é difícil falar assim, né? Mas falando assim, porque se ele coloca uma direção, é porque é porque assim, é difícil a gente falar uma localização no universo, porque Deus é espiritual. O trono dele está em todo lugar, porque Deus está em todo lugar. Aliás, não o trono, Deus está em todo lugar. Mas o lugar de habitação de Deus deve ter alguma área geográfica. Por quê? Porque esses seres são celestiais, mas são seres criados. Eles tiveram início. Uma vez que nós temos início, você passa a existir num tempo e no espaço, assim como a humanidade, eu e você. Deus ele não está preso no tempo e no espaço. Ele não tem início, lógico, não vai ter fim, assim como Jesus, nosso Senhor e o Espírito Santo. Então, a divindade, a triunidade de Deus, ela não tem um lugar. Mas, quando a gente leu lá em Gênesis, que foram terminados o exército de Deus, os anjos, toda vez que aparece ali o altar do Senhor, o coral dos anjos, tudo, é, tem uma localização. Quando em Efésios a gente leu que Deus levou cativo o cativeiro, Jesus subiu e levou cativo o cativeiro, também tem um lugar. Quando Satanás, lá, no meu entender, em 2 Samuel 22, vai criar o inferno, também esse é o lugar. Né? Então, a gente não enxerga porque nós somos terrenos, assim, né? Habitamos nesse mundo, estamos presos ao tempo e espaço da Terra. Mas esses seres celestiais, por isso que é muito finito o nosso conhecimento com algumas coisas para entender. Mas se a gente puder entender isso, assim como a gente falou em Gênesis capítulo 10 a respeito de a Torre de Babel, que no meu entender era um portal para acessar a Deus, o trono de Deus, de alguma maneira, Satanás entendeu que conseguiria. Então, olha só, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos, o mais profundo do abismo. Olha aí, né? E aí ele continua, né? Vai falando. Os que te virem para. Vamos para Ezequiel 28, 12. Ezequiel 28, 12. Esses textos são os mais marcantes assim com relação a Satanás em pessoa. Né? A, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei Tiro e diz assim, diz o Senhor, tu és. E aí, lembra que todo o texto da Bíblia ela tem essa conotação histórica aí presente, mas também ela tem um sinete, essa conotação profética aí. Tu és o sinete da perfeição, falando de Satanás, cheio de sabedoria, formosura, estava no Éden, jardim de Deus. Então, assim, antes da queda, ele estava lá no jardim. Na construção do jardim, quando ele fala sobre os rios que ele constrói, né, ah, o anjo de luz estava ali, Lúcifer, né? Lúcifer estava lá, que é o anjo de luz. Jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardo, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, o canudo,
a esmeralda, o ouro, te fiz... Ó, e legal dessas pedras é que ela aparece no trono de Deus. A gente já viu lá em Apocalipse capítulo 4, né? De ouro se te fizeram engates aí e ornamentos. É uma vaidade aí, colocou lá um brinco, uma argola, sei lá, né? E se ornamentou aí, alguma coisa é, faltou no seu coração, né? Ah, é interessante isso, porque ele era um ser espiritual e teve a necessidade de se cobrir com joias. Assim, ele começou a dar valor, né? Porque o que que a gente aprende de minério? Minério, né, é um recurso natural que tem um valor, né? Um valor financeiro aí. Uma vez que um minério, ele só é chamado de minério porque ele tem um valor financeiro, né? Senão é uma rocha, né? Então pode ser manganês, casterita, bauxita e entre outros aí que a gente já conhece. Mas assim, Satanás vai colocar um valor sobre essas rochas que não tinham valor de existir, né? Você olha assim, você vê assim, elas têm uma utilidade prática, mas Satanás ele começa a dar um valor de status, um valor emocional nessas pedras. Tu eras querubim da guarda, então aqui é importante. O arcanjo Miguel, a gente viu o Daniel, o primeiro príncipe aí hoje, não que não tem outros querubins, a gente viu que existe outros querubins que aparecem lá em Gênesis, guardando o jardim do Éden, Gênesis capítulo 3 no finalzinho. Aparece também na Bíblia aí, em Ezequiel capítulo 1, né, 2 até o 9 fala sobre os querubins. Aparece também em Apocalipse, a gente já viu aí os querubins também. Então, assim, a, ele era responsável pela guarda, ungido, e te estabelecia e permanecias no Monte Santo de Deus, e no brilho das pedras andava. Então, assim, ele via esse resplendor, essa glória de Deus, né? Quando a gente olha lá em Apocalipse, o trono de Deus, as pedras, e ele andava para aquilo. É, e quando a gente assiste o filme de Thor, lá, que tinha no gibi, lá, a cidade onde mora, lá na mitologia, né? Nórdica, lá, o Thor, lá, aquela ponte, parece um arco-íris, né? Todo assim, parece algo muito bonito assim. Eu também entendo o trono de Deus assim, em cima de um arco-íris, algo que, mas algo que traga um brilho, né? Não é algo opaco assim, né? Algo que brilha, que reluz, né? Perfeito era nos teus caminhos desde o dia que fosse criado até, olha só. Então, uma vez criado, tem início até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, surgiu um pecado aí, em Satanás aí, no, em Lúcifer. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Aí ele vai falar de Tiro agora, né? Mas aí ele já fala sobre essa questão do comércio. A gente vai ver em Apocalipse que o diabo fez comércio e faz até de alma. E pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim da guarda. Então, assim, quando a gente leu em Judas que o arcanjo Miguel disputava pelo corpo de Moisés, não ousou usar palavras inflamatórias contra Satanás. Por quê? Porque existe uma hierarquia. Ele pode ter caído, mas ele leva a sua
o status de querubim e de ter sido o chefe da guarda de Deus, né? Não é qualquer um, né? Então, assim, existe uma regra na guerra que quando um inimigo vai prender um oficial de maior patente, ele tem que pedir a permissão, né? É inimigo, mas assim tem todo uma organização de guerra que veio do céu. É verdade essa. A Terra é um palco daquilo que acontece no meio, né? No reino celestial e no mundo sobrenatural, né? Então, assim, nesses dois andares aí, que as coisas acontecem. Aqui a gente tem que estar orando aí para obter a vitória, como a gente lê em Daniel 10, né? Quando o anjo Gabriel vem trazer mensagem para Daniel. E aí ele vai, né, o verso 17, elevou-se o teu coração por causa da sua formosura. Então Satanás se achou muito lindo e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Né? Por causa da vaidade dele aí, por algum motivo ele lancei por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Então, assim, hoje as pessoas contemplam, porque se você fala assim, ah, Satanás, tirando o satanista, o Wicca, a Wicca e outros aí que nem percebem, né, que adoram Satanás, né, esses é descarado mesmo assim, não tem dificuldade em falar que adoram o Satanás, o Lúcifer, né? Mas tem outros que adoram sem perceber. Mamon, a iniquidade, os demônios, né, as estrelas, até a natureza. Tem gente que adora a natureza aí, né, a mãe natureza, né, sempre a rainha dos céus, né, e assim por diante. É interessante isso, né? Ele traz essa questão de afronta a Deus, uma vez que Deus tem é, essa conotação de ser masculino ou feminino, isso é inerente a Deus, né? Porque é Deus, a gente está falando de Deus, não é um negócio, mas ele se revela como um pai, né? A palavra de Deus traz isso como Jesus cita isso como um pai, né? Um pai amoroso, um pai que cuida, um pai às vezes firme, traz essa questão de ser o cabeça, como diz 1 Coríntios 11. E o diabo ele traz essa afronta, né? Para dizer assim, ele é o rei e você é a rainha, então nesse sentido assim, né? Aí para trazer essa ideia de maternidade, de perdão, de reconciliação. Então, assim, quem vai para esse caminho, é por isso que a gente tem que entender, a pessoa, os pecados cega e a pessoa não vê, né? As pessoas estão confusas hoje por causa disso, né? Essa confusão aí, elas não entendem Deus. E por o machismo ter entrado no mundo lá atrás, a gente já falou sobre isso em Romanos, capítulo 1, né? A, essa questão, o homossexualismo começa primeiro com as mulheres e os homens vão olhar isso aí, a gente já leu esse texto, e vão querer fazer igual também, né? Trazendo torpeza sobre o seu próprio corpo, diz o apóstolo Paulo. Então a gente tem que entender que esse caminho, essa confusão espiritual, foi tudo consequência da queda, né? A, e aí muitos se aproveitaram daquele texto do homem ser o cabeça, só que não quer responsabilidade. Efésios diz que o homem deve cuidar da sua casa como Jesus cuida da igreja. Antes, a nutre, a cuida. Então, assim, eles usam um texto, só que esquecem de Efésios 5. Eu acredito que Efésios 5 seja
né? Primeiro Pedro vai falar que se o homem não trata, né, a mulher como parte mais frágil, né, Deus não ouve as suas orações. Então, assim, são textos muito duros no Novo Testamento, né? Então, assim, pegar um texto fora do contexto e pegar um texto que talvez aos olhos do mundo agrade, por causa desse julgamento errado, traz uma disfunção nos lares aí, né? Vamos lá, é, Apocalipse a gente já leu, vamos então aí, olha só. Então a gente leu o verso 10, voltando lá, o verso 11 agora, vamos lá. Ó, o nome da estrela, então ele vai falar ali, né? O nome dele, lógico, é o Satanás, Lúcifer. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, ou seja, se tornou amargas. Quando o povo de Israel entra, ele chama de Mara, né? Porque as águas ali eram amargas. No hebraico, Mara quer dizer amarga, né? Então, a terça parte das águas se tornou em absinto. Então, assim, se a gente pegar, nós temos três grandes oceanos. Nós temos cinco, mas os três aí, eu tenho o Pacífico, o Atlântico e o Oceano Índico. Aí, lógico, eu tenho o Oceano Ártico e Antártico. Mas, assim, os três aí que talvez ele deva cair ou no Pacífico, que daí deixaria de lado o Atlântico e o Oceano Índico, e aí é como se a terça parte, né? Isso eu conjecturando aqui, não quer dizer que vai ser isso aí, né? Porque o Pacífico é o maior de todos, o mais profundo e tem mais volume de água. Então, assim, se ele cair lá, ah, os outros dois ali, tá tudo interligado, mas é como se eles vão se livrar porque a quantidade, né, do, 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 do material, vamos lá, não sei o que, que vai vir no meteoro aí, vai trazer as águas amargas aí, né? Então, ó, o nome da estrela é Absinta, a terça parte das águas se tornou em Absinta e muitos dos homens morreram. Lembra que quando a Terra entrou em erupção, os vulcões, tudo, a acomodação, a gente falou, morreu um terço dos homens. E aí agora, né, então assim, a gente tem aqui, se a água do oceano ficar amarga, tem essa questão da chuva ácida também, né? A gente não sabe o que vai ter nesse meteoro que vai cair. Lembrando que tem muita coisa no universo que a gente não sabe, elementos que não estão na nossa tabela periódica aí, que aí vai fazer parte, né? Então tem essa questão também. Não é assim, seria muito ingênuo da nossa parte, caiu um pedaço de pedra no oceano, vai vir uma tsunami, pronto, acabou. Não, as águas vão ficar amargas, parece que então os peixes vão morrer, um terço aí. Então, eu escolhi um oceano, mas pode ser o Atlântico, o Índico, né? E aí Deus vai fazer com que, né, é, morra aí mais homens aí, porque as águas se tornaram amargas. 1 Coríntios capítulo 8 verso 6, vamos lá para 1 Coríntios 8 6. 1 Coríntios capítulo 8 verso 6, né? Tentar aí adiantar. Estamos chegando em dezembro, eu quero, né? Ó, todavia para nós há um só Deus e Pai, que são todas as coisas para quem existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então, olha só, tudo que nós temos aí é o Senhor, e essa estrela aí vai tenta de todas as maneiras roubar
aquilo que nós entendemos de Deus. Olha o que diz o verso 7. Entretanto, eu já sei que Deus é o único Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Entretanto, há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas com ele, sacrificadas. E a consciência desses, por ser fraca, vem contaminar-se. Ou seja, a falta do conhecimento, como diz Oséias, meu povo tem pecado, Oséias capítulo 4 vai dizer isso, né? O meu povo tem pecado por falta de conhecimento, e esse conhecimento quem deveria dar é o sacerdote, aqueles que ensinam da palavra do Senhor, mas ai daquele que ensina de qualquer maneira, né? Não é comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comemos e nada ganharemos comendo, né? É, só que vede, porém, que esta vossa liberdade não vem de algum modo a ser tropeço para os fracos, né? Então, assim, tudo que a gente faz que escandaliza o outro, que torna a pessoa, fulano faz, eu também vou fazer, né? Então, é só esse parênteses aqui. A gente já leu em Timóteo, Pedro, essa questão da apostasia, que nós caminhamos para esse contexto, infelizmente, sincretismo e a per, essa questão da permissão, né? Permissividade. Agora vamos no verso 12, lá, Apocalipse 8, 12. Então aí passamos a terceira trombeta aí, as águas são feridas. Então, a primeira trombeta a gente viu lá em 8:7, que foi a terra ser ferida, a segunda aí, o mar é ferido, né? O verso 8 e 9, e a terceira trombeta trocou, e aí as fontes de água são feridas, né? O lençol freático. O Brasil ele tem 1/3 de toda a água potável do planeta. Então, assim, se o Brasil tem 1/3 de toda a água potável do planeta, se Deus contaminar a nossa água, já era, né? Já a profecia está completa aí, né? Nós temos, entre vários aquíferos, né? O aquífero Guarani, aqui na região sul-deste do Brasil, que pega aí Argentina, Paraguai, né? E eu tenho o Alterchão, que fica no norte do Brasil, na região do Amazonas, tem maior volume de água, o Guarani é mais extenso. Então, se contaminar esses dois lençóis freáticos aqui, já era, né? Já contaminou aí 1/3 da água do planeta aí, só de contaminar o Brasil. Por isso que o Brasil vai aparecer, né, na grande tribulação. Já está aparecendo, vai aparecer mais. É, então, assim, vai ser algo que precisa, né? Mas vamos lá, ó. Então, o verso 12 aí, o quarto anjo aí, né? Agora uma coisa interessante. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então, olha só, ah, amanhã a gente continua, isso era legal, não vai dar para começar aí. Mas, é, agora que o negócio está ficando esquentando, Pai, eu quero agradecer por essa manhã, por esse dia, pelo Espírito Santo sobre nossas vidas, saber que tantas coisas há de acontecer, teu Espírito Santo, ó Deus, venha falar o nosso coração nesse dia, nos enchendo de paz, nos enchendo de alegria, nos enchendo com a tua presença. Sabemos que em breve o Senhor há de voltar. E, e quando o Senhor voltar, Deus, o Senhor nos encontre, lavado e remido pelo sangue de Cordeiro, Pai.
Pedimos também, ó Deus, misericórdia para aqueles que ainda, como lemos em tuas palavras, ó Deus, que ainda estão confusos, cegos. Tira de nós toda cegueira espiritual também, tudo aquilo que não convém, mas ajuda a ser luz na vida daqueles que estão próximos de nós. É que eu lhe imploro no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe. Obrigado pela honra de estarmos juntos aí nesse dia.